de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o trabalho infantil. Mônica, como é que tem sido a atuação do Conselho diante desses dados, desses números do trabalho infantil? Bom, o Conselho Estadual tem tentado se aproximar dos municípios o máximo possível e essa proximidade ela tem se dado principalmente através dos Conselhos Municipais de Direitos e também dos próprios Conselhos Tutelares e dos gestores, né? Principalmente os gestores que estão na pasta da assistência social, que hoje tem sido a política setorial que mais tem atendido aos casos referentes à questão da infância e adolescência, não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil. Então, nossa proximidade ela vem se dando através de recomendações, de resoluções e também nós temos viajado muito o Ceará, interiorizado as ações, no sentido de a gente acompanhar mais de perto como se encontram todas as problemáticas referentes à questão da infância e, sem sombra de dúvida, uma das maiores dificuldades, uma das mais graves, está na questão do trabalho infantil e também do trabalho adolescente não protegido. O que pode ser caracterizado de fato trabalho infantil e o que determina a legislação quanto a isso? Camila, quando falamos de trabalho infantil, a gente tem que pensar nas faixas etárias, né? Por exemplo, até 13 anos não há exceção, é trabalho infantil, né? Qualquer trabalho realizado por crianças ou adolescentes até os 13 anos é trabalho infantil, certo? No 14 e 15 anos, 99% eu te asseguro, é trabalho infantil também. Por quê? Porque a lei permite o trabalho como aprendiz apenas. Mas se você for olhar, o número de aprendizes nessa faixa etária é minúsculo, é irrisório. Então, assim, com certeza, 99% do trabalho dos adolescentes de 10 a 14 anos não está como aprendiz. Está naquelas relações que eu mencionei, precárias. Demais precárias, como de um modo geral, as relações de trabalho já são precárias até para os adultos. Imagine como são, né? Você vai olhar, eu estava olhando dados do IBGE, referente a 2007, 2008, 2009, e apontava o seguinte, que em todo o Brasil, apenas 12% do trabalho dos adolescentes tinha carteira assinada. Só que quando você vinha para o Nordeste, aí esse índice caía para 4%. Você vinha para o Ceará, caía para 2%. Ou seja, aqui a gente tem um alto índice de informalidade no trabalho dos adolescentes. Então, agora, quando se trata de 16 e 17 anos, aí é a questão mesmo da exploração do trabalho do adolescente, como também acontece a exploração do trabalho dos adultos, que é a questão de não assinar carteira, de ter excesso de jornada, de estar em atividades insalubres e perigosas, do adolescente estar fora da escola, isso é um problema sério hoje do ensino médio. O Brasil avançou consideravelmente na frequência escolar, na matrícula do ensino fundamental, né? Se você pegar aqui os 20 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, é um dos dados que a gente pode, né, hoje, agora 23 anos, é um dos dados que a gente pode apontar como de uma evolução para o ensino fundamental. Entretanto, o ensino médio a gente não conseguiu avançar muito. E um dos grandes indicadores é esse, é que quando chega ali na faixa dos 14 e 15 anos, muitos estão deixando a escola para ir trabalhar. Aí vai trabalhar nessas condições que eu falei, sem nenhuma proteção, certo? Então, trabalho de adolescentes sem uma relação protegida entra na estatística de trabalho infantil. E 80% do trabalho infantil do Brasil está nessa faixa etária, de 14 a 17 anos. A gente tem um dado aqui que de 2005 a 2010, a Justiça Comum concedeu mais de 33 autorizações para crianças a partir de 10 anos trabalharem. Mesmo a legislação sendo contra, como é que essas famílias ainda conseguem esse tipo de permissão? É possível, então, uma criança ainda trabalhar de alguma forma? Olha, Camila, esse é um tema que está em debate no Brasil, né? Desde quando o Ministério do Trabalho resolveu criar um dispositivo para controlar essa questão das autorizações judiciais no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foi fazer esse monitoramento, viu que de 2005 a 2010 só estava aumentando o número de autorizações judiciais. E aí ficou a grande preocupação, mas o que está acontecendo? Por que os juízes estão autorizando? Então, o que se percebeu nas falas é que muitos dos juízes, essas autorizações têm sido dadas por juízes da infância, juízes de direito. O que acontece? Muitos desses juízes não estão atentos para essa questão da relação de trabalho, porque não é a área, né, da sua análise diária, né? A gente tem defendido, primeiro, que a autorização para o trabalho infantil, para o trabalho de adolescente, ela não aconteça. Por quê? Porque se o trabalho é permitido, já está na Constituição e está na lei, não precisaria de autorização.
A única exceção que existe é, por exemplo, a participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas, né? Aquela história lá do trabalho infantil artístico, a Convenção 138 tem um dispositivo que autoriza que em casos excepcionais, com uma série de cuidados de proteção, com a educação, uma questão psicológica, enfim, seja autorizado em cada caso, para cada caso, uma autorização para cada caso, que haja autorização. Os demais casos, não. A Constituição não permite, mas existe uma legislação que não foi recepcionada pela Constituição, mas muitos operadores do direito desatentos a essa questão, ainda se vale dela para dar essas autorizações. Nós estamos fazendo um debate, há 3 semanas a gente fez um debate a nível nacional com o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, envolvendo juízes do trabalho, procuradores do trabalho, juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos e auditores fiscais de trabalho, fazendo com que essa questão das autorizações, primeiro, como regra, não se conceda. Segundo, se algum pedido chegar para alguma família apresentar esse pedido, que ela seja apreciada por um juiz do trabalho, que é o juiz especializado nas matérias relacionadas ao trabalho, de acordo com a Constituição Federal. A gente está fazendo esse encaminhamento, foi feito um grupo nacional para uma atuação estratégica do sistema de justiça, e esse é um dos pontos de prioridade no debate nacional hoje. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.